E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículos 12 a 18, a palavra que nós vamos trazer hoje. Olhar para Deus, amém? Olhe para Deus. Jeremias 17, 12 a 18 diz assim: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas por motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Amém? Esse texto nos desafia a olhar para Deus. Por quê? Quando nós olhamos para a realidade, à nossa volta, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para a maneira como o mundo caminha, quando nós olhamos para a situação do nosso país, é muito difícil manter o ânimo, a alegria, a disposição, nos mantermos com bom ânimo, como a Bíblia nos diz. Sim ou não? Foram poucos os momentos na nossa história em que nós vivemos um ambiente um pouco mais tranquilo, favorável, de esperança. A maior parte do tempo, eu me lembro que desde que eu nasci, eu leio jornal ou assisto um jornal e as pessoas dizem assim: a crise isso. A crise que estamos... Parece que nunca acabou essa crise. Crise deveria ser um momento, não é? Mas sempre existe uma crise para se falar dela. E ainda mais quando nós nos aproximamos do tempo do fim, o mundo que já não é um ambiente fácil para a gente, o mundo é um ambiente hostil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então por isso sempre haverá algum tipo de luta, de dificuldade, de problema. O mundo é um ambiente hostil. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos as coisas ficariam ainda piores. À medida que nós nos aproximamos do tempo do fim, algumas circunstâncias vão ser mais desafiadoras. Então, olhar em volta, olhar para as coisas, olhar para as circunstâncias, não é fácil. Não é algo que deixa você animado. Nós somos bombardeados com informações e notícias ruins o tempo todo. Sim ou não? Muita gente, inclusive hoje em dia, se fala muito dessa questão das bolhas, né? Como as pessoas parecem que, de tanto ouvir notícias ruins, elas se afastam das fontes de informação e escolhem ficar somente no ambiente onde elas só ouçam as pessoas com quem ela concorda, porque assim ela não é tão confrontada com a realidade que está à sua volta. Jeremias também viveu um tempo muito difícil. Jeremias viveu um tempo em que a sua nação, o seu povo, estava para ser conquistado pelos inimigos, em que o povo estava para ser levado para um cativeiro, deportado, ser levado da sua terra. Não era um tempo fácil. E ele via que tudo isso estava acontecendo porque o povo se afastava de Deus. Em vez de confiar que Deus seria a sua solução, eles estavam confiando em alianças. A Babilônia quer nos invadir, quer nos dominar, vamos fazer aliança com o Egito. Eles procuravam alianças naturais e esperavam que da política natural, do ambiente natural, eles encontrassem solução. A solução era voltar para Deus. E quando Jeremias passa por tudo isso, e ele mesmo é muito rejeitado pelo povo, porque ele pregou a verdade. Ele disse o que o povo não queria ouvir. Ele disse para o povo que eles precisavam voltar para Deus e que se não voltassem para Deus, o cativeiro viria mesmo. E ele passou a ser perseguido, inclusive pelo seu povo. Onde é que ele encontrou esperança? Onde é que ele encontrou ânimo? Como é que ele pôde lidar com todas essas dificuldades, todos esses desafios, num momento muito mais difícil do que o momento que nós vivemos? Ele olhou para Deus, amém? E eu quero desafiar você nessa manhã a olhar para Deus
E quero dizer para você, quando Jeremias nos desafia a olhar para Deus, ele não está falando para o incrédulo, ele não está falando para o ateu. Nós que cremos em Deus, precisamos nos lembrar que precisamos olhar para Deus. Nós que somos crentes, nós que já buscamos a Deus, nós que temos a nossa fé, a nossa experiência com Deus, precisamos ser lembrados a todo momento, porque foi ao seu povo que ele lembrou: olha, vocês precisam olhar para Deus. Você não vai encontrar a resposta fora da vontade de Deus. Você não vai encontrar a resposta olhando para o mundo. Você não vai encontrar a resposta olhando para as coisas naturais. Você só vai encontrar a resposta que você precisa. Você só vai ter ânimo e esperança na sua caminhada se você olhar para o Senhor. Amém? Então eu quero mostrar para vocês algumas figuras que Jeremias nos traz aqui no momento em que ele olha para Deus. Como é que ele vê a Deus? Como é que você vê a Deus? Quem é Deus para você? Jeremias olha para Deus e ele vê então Deus, ele usa várias figuras aqui para expressar aquilo que ele está vendo. Em primeiro lugar, Deus é visto como um templo, o templo na verdade. Versículo 12 diz assim: um trono glorioso, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ele olha para Deus e vê Deus como a figura de um santuário. O que significa aqui o santuário? Um santuário, um templo, era sempre colocado em lugar de destaque. Sim ou não? Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos uma colonização portuguesa, católica, e você vê que muitas cidades, é muito comum, você vê o centro da cidade é um templo. E em volta daquilo ali, surgiu toda a cidade. Quando a cidade está numa montanha, lá no topo da montanha, tem o templo. Em Israel, o templo ficava no topo do monte. É um lugar central, para dizer assim, tudo tem que girar em torno da vontade de Deus. O templo é um símbolo da presença de Deus. Eu me lembro do Salmo 73, quando o salmista estava meio desgostoso, sabe? Ele estava chateado, porque ele passava por lutas e olhava à sua volta e às vezes via o ímpio prosperando. Aqui no nosso país não acontece isso, né? O ímpio prosperar, a pessoa enriquecer fazendo coisas ilícitas, não acontece. Ele estava desanimado vendo isso. Ele disse que ficou desgostoso mesmo, ele ficou amargo vendo essa situação. Ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu desvalorizando a santidade, pensando assim, que adianta a gente servir a Deus, a gente ser honesto e ver o ímpio prosperar. Mas ele mudou radicalmente a sua visão no momento em que ele diz que ele entrou no templo, e aí então tudo mudou. Por quê? Quando ele entrou no templo, ele percebeu, ele foi confrontado com a eternidade, com a visão de Deus. E quando ele olhou para Deus, ele entendeu todas as coisas. Somente com uma visão espiritual você vai entender todas as coisas. O texto aqui fala de um trono de glória, refere-se ao poder de Deus. Somente Deus está acima de tudo que você vê nessa terra, amém? Somente Deus está acima dos seus problemas, das dificuldades que você enfrenta, dos eventuais inimigos que a gente enfrenta, da injustiça que a gente vê nesse mundo. Somente Deus tem um poder acima de todas as coisas para suprir as suas necessidades. Amém? Pode aplaudir ao Senhor porque Ele é digno. O Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista diz assim, eu elevo meus olhos para os montes, por um lado ele está vendo a figura do exército que poderia chegar ali em seu socorro, ver se alguém está chegando dali, e por outro lado ele está olhando para os próprios montes, como um símbolo de eternidade. A gente se sente muito pequeno diante de uma natureza gigantesca, não é? Quando você vê uma montanha enorme e você se sente tão pequeno diante daquilo. As gerações passam e a montanha está ali. Séculos passam e a montanha está ali. É isso que Deus está nos dizendo. Se você olhar para Deus, você está olhando para algo muito mais seguro. Então os montes são figura dessa soberania, dessa estabilidade que nós temos em Deus. Num tempo de tantas incertezas, de tantas mudanças como a gente vive, é bom lembrar que Deus não muda.
Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Deus não muda, Deus não se cansa, Deus não está perdendo força, amém? A igreja passa por momentos em que ela tem avivamento, momentos de esfriamento. A igreja, historicamente, passa por momentos em que ela pode estar se sentindo mais poderosa ou mais fraca, perseguida. Deus não muda, Deus não se cansa, não diminui nunca em nada o seu poder. Então a nossa maior necessidade é a presença de Deus. Você pode pensar que você está precisando de dinheiro, você pode estar pensando que você precisa encontrar alguém especial, mas não existe nada que mude mais a sua vida do que a presença de Deus. Segunda figura que Jeremias mostra para a gente aqui é a da fonte de águas vivas. Ele olha para Deus como uma fonte de águas vivas. Versículo 13 em diante diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. E aqui ele está mudando um pouquinho o foco. Quando ele fala do templo da eternidade, ele está desafiando a gente a olhar para as realidades eternas, para as realidades metafísicas, acima do natural. Sim ou não? Agora ele está dizendo assim: as suas necessidades aqui, neste mundo, Deus tem suprimento para elas também. Deus não é só aquele alto e sublime, como diz o texto, que ele habita no alto e sublime trono. Deus é aquele que supre as suas necessidades. Quando agora ele fala de fontes de águas vivas, ele está falando do quê? Das suas necessidades. Porque qual é a maior necessidade do ser humano? Água. Você não fica um dia sem água. Sem alimento você pode ficar um pouquinho. Sem água a gente não fica. Grande parte das guerras no mundo, a maior parte delas, na verdade, foi por causa de água. Se no território do outro aqui tem água em abundância, alguém vai querer tomar aquilo ali. Porque água é essencial para tudo, para a nossa sobrevivência, para a agricultura, para tudo. E ele está falando aqui de fontes de águas vivas. Eu queria que você pensasse um minutinho: o que será que são fontes de águas vivas? Então existem águas mortas? O que você acha? Existe água que não serve? Sim ou não? Tem algum rio aqui perto que tem águas que não são vivas? Então você sabe que existe água boa e água ruim, né? Quando ele fala de fonte de águas vivas, ele está falando de duas coisas. Primeiro, que é uma água boa. É uma água boa para se beber. É uma água que mata a sede e não vai te deixar doente. É uma água saudável. E segundo, fontes de águas vivas são águas que não acabam. São águas perenes. Porque ali em Israel existe uma realidade que nós não temos aqui no Brasil, que são os rios temporários. Em Israel existem correntes de águas que acontecem somente no degelo. E durante o restante do ano aquelas águas não estão ali. Ora, não dá para beber água só na hora do degelo e depois ficar o resto do ano sem beber água, dá? Não dá para ficar meses sem beber água. Você precisa de uma fonte de águas vivas. Você precisa de alguém que supra as suas necessidades todos os dias, porque você tem necessidades todos os dias, é ou não é? A gente precisa pagar as contas todos os dias, todos os meses. A gente precisa de suprimento para as nossas necessidades mais importantes da vida, sim. E o texto está dizendo que Deus é aquela fonte de águas vivas, águas de boa qualidade e que não acabam, que Ele é a esperança de Israel. Então a esperança que nós temos não é uma esperança ilusória, não é uma esperança de autoajuda. Deus supre as suas necessidades emocionais, supre as suas necessidades espirituais, supre as suas necessidades materiais, cada uma delas, e de uma maneira perene, constante, como uma fonte que não para de jorrar.
E você passa por ali, toma água, e você sabe que se daqui a um mês, daqui a uma semana você precisar passar ali novamente, vai ter água ali, não vai se decepcionar. Amém? Deus nunca vai nos decepcionar. Mas o mais triste nesse texto é ver que quando Jeremias fala dessa fonte de águas vivas, ele diz assim que o povo fez uma maldade muito grande de deixar essa fonte. E lá em Jeremias 2,13, ele já falou sobre isso. Ele diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Duas maldades eles fizeram: abandonaram a Deus e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Olha só o contraste. Em vez da fonte de águas vivas, algumas pessoas estavam buscando o seu suprimento em cisternas. O que é uma cisterna? É um reservatório. E um reservatório roto, rachado, que não retém água. Então ele está dizendo assim: esse povo enlouqueceu. Esse povo me conhece, sabe quem eu sou, sabe que eu sou todo-poderoso, sabe que eu sou um manancial de águas vivas, e em vez de um manancial de águas vivas, eles preferiram um poço que não é capaz nem de segurar a água. Do que é que Jeremias estava falando? Da maneira como o povo deixou de confiar em Deus e passou a confiar na segurança, no suprimento que podia encontrar no mundo. Eles tinham se afastado de Deus. Deus estava avisando que por causa do seu afastamento eles seriam disciplinados. Eles poderiam chegar ao ponto de ser dominados pelos povos estrangeiros, serem levados para um cativeiro. Os babilônios começaram a crescer e ameaçá-los. E sabe o que eles fizeram? Voltaram para Deus? Não. Voltaram para a fonte de águas vivas? Não. Eles pensaram assim: vamos conversar com o Egito. Isso é o que os povos naturais fazem. Isso é o que o mundo faz. Você está sendo ameaçado por um aqui, você se aliança com outro. E essa aliança te fortalece e você não precisa mudar nada. Você simplesmente se fortaleceu e aí você mantém o inimigo ali. A Ucrânia, ameaçada pela Rússia, se aliança com os países do Ocidente. É natural. Numa guerra é assim que acontece. Na política do mundo, das nações, é assim que acontece. Mas eles eram o povo de Deus, eles conheciam o manancial de águas vivas, e em vez de buscarem esse manancial, em vez de se arrependerem dos seus pecados, em vez de confiarem em Deus, eles pensaram assim: tem uma força política aí que pode nos ajudar, e é nela que nós vamos nos abrigar. Eles pensaram: os babilônios são contra a gente? Vamos buscar alguém que possa ser nosso aliado. Mas gente, esse aliado já foi o lugar de escravidão deles. Vocês se lembram que o povo teve que fugir do Egito? Que Deus teve que libertá-los do Egito? E agora eles estavam buscando reforço no Egito. Estavam achando que o Egito era a sua solução. Então eu quero dizer para você, esse encantamento com qualquer tipo de fonte que não seja o Senhor, não pode prosperar na sua vida, amém? Os nossos problemas só podem ser solucionados quando nós buscamos a Deus, individualmente, como pessoas, como igreja, quando nos avivamos, quando nos arrependemos, quando reconhecemos o Senhor de Deus, quando nos enquadramos na vontade de Deus. Essa é a nossa solução. A fonte de águas vivas é o Senhor, nenhuma outra pode ser para a gente. Então, pode aplaudir. Quero dizer para você que por mais que você pense, a raiz dos seus problemas não é o seu marido. A raiz dos seus problemas não é a sua esposa. A raiz do seu problema não são seus filhos. A raiz dos seus problemas não é o mundo lá fora. A raiz dos nossos problemas é a falta de comunhão nossa com Deus. Quanto mais nós estivermos firmados em Deus, quanto mais você beber dessa fonte de águas vivas, menos sede você vai ter. Amém? Em terceiro lugar, o texto nos mostra Deus como um remédio.
Versículo 14 diz assim: cura-me, ó Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. O que é que essa figura agora está nos remetendo? A eficácia do poder de Deus. Cura-me e serei curado. Parece óbvio, né? Mas ele está dizendo assim: a cura de Deus funciona mesmo. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Então aqui é a figura de um remédio que realmente é eficaz, que cura a sua doença, que resolve a sua necessidade. Então Deus, Ele não usa paliativos. Ele não usa apenas de coisas que vão trazer um alívio, uma sensação de cura para você. Sabe, não é como aquele analgésico que tira a dor, mas não curou o problema. Você está se sentindo mal, você toma um analgésico, para alguns problemas obviamente, né? Não serve para tudo. Mas às vezes você toma um analgésico, aí me sinto bem. Mas a doença não foi curada. Ela tirou só os sintomas. Certa vez eu estava apenas com uma gripe, só que uma gripe um pouco mais severa, com sintomas mais severos. E o médico quis me dar 3 remédios. E eu falei: doutor, mas isso não vai curar, é só esperar uma semana e vai ficar tudo bem? Ele falou: mas isso aqui é para você se sentir bem. Eu falei: vou tomar 3 remédios só para me sentir bem? Eu fui criado aguentando gripe, gente, não tem problema, dá para superar. Eu preferi não tomar alguns daqueles remédios, porque talvez eles acabassem trazendo outras consequências piores, né? Deus é um remédio que cura, é um remédio que vai na raiz, que vai trazer solução para a sua vida. Ele não vai aliviar sintomas somente, Ele vai trazer vitória completa, amém? A bênção de Deus, amém? A bênção de Deus não tem efeitos colaterais. A bênção de Deus não tem efeitos colaterais. Buscar outras soluções, como o povo estava buscando, buscar solução no Egito, teria efeitos colaterais. A bênção de Deus não tem efeitos colaterais, isso está escrito na Bíblia. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não a faz seguir de dor alguma. Ou numa outra tradução mais conhecida diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sabe, você toma um remédio que vai curar de verdade, não vai só tirar os sintomas e não vai te trazer efeito colateral. Quer coisa melhor do que isso? Essa figura está mostrando a eficácia do socorro em Deus. Todo outro socorro que você buscar, toda a confiança que você colocar na sua vida, que tomar o lugar de Deus é um entrave para que Deus possa agir na sua vida. E você está substituindo o remédio que traz cura por um paliativo, por um analgésico que não vai ser capaz de mudar a tua vida. Deus tem poder, um poder eficaz. Ele resolve as coisas. É um remédio eficaz. É isso que Jeremias está vendo quando ele olha para Deus. Cura-me e eu vou ser curado mesmo. Salva-me e eu vou ser salvo de verdade. Não vai ser por um tempo, não vai ser de uma maneira imperfeita, não vai ser temporário. Não, vai ser algo eficaz. Amém? A quarta figura que Jeremias usa aqui, quando ele olha para Deus, é a do refúgio. E que figura bonita e gostosa é essa? Porque o que mais a gente precisa num momento de luta, num momento de angústia, num momento em que as coisas estão confusas, é o quê? Um refúgio. Versículo 15 diz: eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Quanto a mim, não instei contigo para enviares sobre eles o mal, nem tampouco desejei o dia calamitoso. Tu sabes. Ele está dizendo assim: olha, quando eu profetizei que o povo ia sofrer, não é que eu desejei isso. Eu estava avisando eles que se eles não mudassem, eles sofreriam, não é? Tu sabes o que saiu dos meus lábios e estava diante da tua face. Versículo 17: não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia da calamidade. É melhor se esconder em Deus do que buscar refúgio no mundo, amém? Quer repetir comigo? É melhor se esconder em Deus do que buscar refúgio no mundo. É nesse capítulo que está aquele texto bastante conhecido que diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor.
Jeremias, quando disse isso, ele estava justamente naquele contexto que eu falei para vocês, em que o povo estava buscando refúgio no Egito, em vez de confiar em Deus. Estava buscando recursos naturais, em vez de buscar em Deus. Estava confiando que a sua solução, a sua salvação, viria de algum recurso natural e não de Deus. Inconformados com a situação que estavam passando, em vez de se arrependerem e buscarem a Deus, em vez de mudar a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, em vez de estabelecerem um avivamento, uma busca sincera a Deus, eles preferiram não mudar, não serem confrontados, não aceitaram a palavra de Jeremias. E aqui, quando Jeremias fala de buscar um refúgio, ele está buscando refúgio não só dos inimigos externos, mas ele está buscando refúgio contra os inimigos do povo. O povo se levantou contra ele, gente, porque ele era um profeta de verdade. Jeremias era um homem de Deus, e ele pregava a palavra de Deus. Quando o povo pecou e estava todo fora da vontade de Deus, ele confrontou. E quando ele teve que dizer, imagina só a sua situação. Imagina você é o profeta agora. E Deus manda você dizer para o povo assim: olha, vocês vão se dar mal. Porque uma coisa é profetizar a bênção. Estou vendo uma chave na sua mão. Mas e se essa chave for a chave da cadeia? Jeremias profetizou que a Babilônia ia invadir Israel mesmo. Que eles iriam para o cativeiro mesmo. Porque eles não estavam se arrependendo do seu pecado. E ele mesmo aqui se defende dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não desejei o mal. Eu estou pregando para eles a tua palavra. Imagine você a luta que Jeremias estava passando, vendo toda a armação geopolítica em volta de Israel, as nações se preparando para invadirem Israel, o povo querendo buscar socorro no Egito, que não seria eficaz, não iria resolver, não iria impedir a Babilônia de invadir Israel. O povo de dentro, com raiva dele, querendo a morte dele, e ele tendo que pregar para o povo, tendo que pregar para autoridades, e dizer: não é isso que Deus está fazendo. Se vocês não se arrependerem, Deus não vai livrar vocês. Onde é que ele foi encontrar refúgio? Lá fora não tinha refúgio, nem na Babilônia, e obviamente nem no Egito, porque ele mesmo disse que o povo não podia ir para o Egito. Dentro do seu povo ele foi encontrar refúgio? Não, estava todo mundo contra ele. O povo que estava contra Deus não quis ouvir a palavra de um profeta que estava falando a palavra de Deus. E ele encontra refúgio em Deus. Ele diz: tu és o meu refúgio. Então eu queria dizer para você, mesmo que você esteja hoje passando por uma situação muito difícil, e eu sei que algumas pessoas aqui estão passando por situações difíceis, mesmo que quando você olha para a realidade natural, você não está encontrando socorro, não está encontrando aliados, nem entre as pessoas mais próximas suas, Deus ainda está com você, amém? Deus ainda está presente na tua vida, e Ele é um refúgio onde você pode se esconder, pode encontrar abrigo, pode encontrar o suprimento de todas as suas necessidades. Existem dias maus? Sim, a Bíblia nos diz que existem dias maus, mas mesmo nesses dias maus, mesmo nos momentos de grande angústia, não despreze a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele é o refúgio no qual você vai encontrar a segurança que você precisa, amém? Aquele que despreza a Deus vai se refugiar onde? Como eu falei, na Babilônia, no Egito, no povo, no poder militar de Israel, nada, não tinha solução. Mas aquele que busca a Deus vai encontrar em toda e qualquer situação o seu refúgio. Salmo 57:1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. Amém? Tem momentos na vida em que a gente precisa apenas se esconder debaixo das asas do Senhor.
Há momentos em que você não pode mudar a situação externa. Há momentos em que você não pode mudar as circunstâncias daquele momento. Há momentos em que você não tem nenhum recurso natural que pareça ser suficiente para resolver o seu problema. Você precisa apenas descansar em Deus e deixar Deus agir e deixar Deus te proteger até que passem as calamidades. Pode aplaudir ao Senhor. Quando a gente compreende essa figura desse refúgio em Deus, a gente fica livre da ansiedade, a gente fica livre da angústia, a gente fica livre do medo, coisas que são tão comuns nos nossos dias. Gente, quem nos últimos tempos não passou por situações desse tipo, que provocam ansiedade, angústia, medo? Jeremias passou por tudo isso e encontrou refúgio em Deus, amém? E a última figura que Jeremias usa para se referir a Deus quando ele olha para o Senhor é a do juiz. E aqui é uma figura meio, pode parecer não tão boa quanto as outras, porque águas vivas é gostoso, né? Mas quem é que gosta de comparecer diante de um juiz? Mas se ele é o teu juiz, aí você pode ficar feliz. O texto diz assim: envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, mas não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias estava numa situação que ele precisava de um juiz, e um juiz justo, porque ele não ia encontrar misericórdia na Babilônia, ele não ia encontrar misericórdia no Egito, ele não ia encontrar misericórdia nem no seu povo, porque ele estava pregando uma mensagem que o povo não gostava de ouvir. Ele não ia encontrar misericórdia dos reis de Judá, que estavam chateados dele ficar pregando contra eles o tempo todo. Ele precisava de um juiz, e de um juiz justo, um juiz que tem poder para estabelecer a sua vontade. Então, apesar de ser uma realidade tão dura, essa figura aponta para uma necessidade fundamental nossa: a justiça. Alguém aqui já se sentiu injustiçado ou está sentindo isso recentemente, nesse momento? Você já sentiu em algum momento que pessoas foram ingratas para com você? Não reconheceram as coisas boas que você fez? Você já se sentiu injustiçado diante da injustiça social que existe no nosso país? Já se sentiu pequeno, oprimido, diante de tanta dificuldade para fazer a coisa certa, tanta dificuldade para viver do jeito certo? Já se sentiu injustiçado diante de um ambiente de corrupção que existe no país? Pois Deus é o seu justo juiz, o juiz supremo é o Senhor, amém? Nós não vivemos num país justo, em nenhum sentido. Nós não vivemos num país justo. Não é um país em que existe justiça de oportunidades, não é um país que promove o bem, muitas vezes promove a corrupção. Nós não vivemos num país justo no sentido de que a gente pode sempre confiar que a justiça estabelecida vai funcionar, que os juízes vão ser honestos. Em nenhum sentido nós vivemos num país justo. Mas nem o mundo é justo, gente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Onde é que você vai encontrar justiça? Onde é que você vai encontrar confiança? Sabe, duas coisas que deixam a gente muito desanimado, falando do ponto de vista natural, é a injustiça e a impunidade. Todo mundo se sente desanimado diante disso. É uma coisa que deixa a gente inquieto, desgostoso. Impunidade, as pessoas fazem o mal e não acontece nada. As pessoas fazem o mal contra você e não acontece nada. Você é injustiçado e não acontece nada. Nas coisas corriqueiras da vida, você paga um plano de saúde e quando você vai precisar lá, você tem que ficar brigando para ser atendido. E você diz, isso não é justo. Certa vez minha filha estava precisando de um atendimento de urgência, uma apendicite aguda, daquele tipo que ou atende hoje ou morre.
E o plano de saúde queria que eu voltasse na semana seguinte para conversar. A gente fica indignado. E quantas injustiças há nesse mundo, gente? E você que nem condição de pagar um plano de saúde tem, não se sente injustiçado quando está lá precisando de um atendimento e ninguém cuida de você? Quem é o justo juiz? A quem você recorre quando você precisa que a sua questão seja julgada? O Salmo 7:11 diz: Deus é um justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. Amém? Você está indignado? Ficou indignado em algum momento com as injustiças desse mundo? Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. Deus é um justo juiz. Confia nele. Não saia do teu lugar. Não saia da presença de Deus. Você não é uma pessoa do mundo. Você não é o ímpio que confia no seu braço somente. Você não é o incrédulo que só pode buscar recursos nesse mundo. Você é alguém que ama a Deus, sim ou não? Você veio aqui porque você ama a Deus. Até aquele que veio nos visitar hoje, que veio pela primeira vez, que talvez ainda nem tenha uma comunhão plena com Jesus, não tenha entendido plenamente o Evangelho, mas você está aqui porque você ama a Deus, sim ou não? Então você não pode se rebaixar ao nível daqueles que não têm esperança em Deus. Você não pode sair do teu lugar de fé, de esperança, de visão espiritual e descer ao nível dos incrédulos e colocar a sua esperança nesse mundo. O justo juiz é o Senhor e Ele é o teu juiz. Amém? Ele é o teu juiz. É nele que você precisa confiar. Jeremias passou por uma situação tão grave, tão difícil, uma crise muito maior do que a que nós passamos nos nossos tempos. E ele olhou para Deus, e em Deus ele encontrou todas essas coisas. Ele encontrou o justo juiz, ele encontrou o remédio para todas as suas doenças, para as suas necessidades. Ele encontrou a cura, ele encontrou aquela fonte de águas vivas. Ele encontrou a Deus e olhou para Deus como aquele que é santo, como aquele santuário que mostra a eternidade e faz com que a gente pare de olhar para as coisas pequenas e passageiras. Então eu quero desafiar você nessa manhã a ter um renovo na sua vida com Deus. Deixa Deus falar com você. Porque como eu disse no início, essa mensagem não é para os incrédulos. Encontrar o remédio, encontrar a fonte de águas vivas em Deus, encontrar o justo juiz em Deus, é para nós que muitas vezes nos esquecemos. É para o povo de Deus, na época de Jeremias, que tinha esquecido da bênção de Deus, e em vez de buscar em Deus, estava buscando no Egito. Não busque no Egito, busque em Deus. Não busque fora, não busque nesse mundo, busque em Deus. É para nós que Deus está trazendo à memória que Deus é o nosso Senhor. Amém? Queria que você orasse um instante, que você abaixasse sua cabeça. Eu sei que de muitas maneiras essa palavra se aplica a todos nós. E Deus vai aplicá-la ao teu coração e à tua necessidade. Deus vai falar com você sobre aquilo que você precisa nessa manhã. Se há alguém hoje aqui que ainda não tem a certeza, a convicção da sua aliança com Jesus, se você ama a Deus, como eu falei, veio aqui porque crê em Deus, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma oração confessando a Jesus como seu Senhor e convidando-o para entrar na sua vida, eu quero que você faça nessa manhã. Se há alguém me vendo pela internet agora, que ainda não tem essa aliança, não tem a certeza, você ama a Deus, você crê em Deus, mas você ainda não fez uma aliança com Jesus, você ainda não entregou o seu coração a Jesus, você nunca fez uma oração declarando: Jesus é meu Senhor, Jesus entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero que você faça essa oração nessa manhã. Há alguém aqui que hoje quer fazer essa oração, quer entregar o seu coração a Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, quer confessar que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? Se você quer fazer isso, levante a sua mão bem alto para que a gente possa orar pela sua vida. Por favor, mantenha a luz acesa, porque a gente não consegue enxergar assim.
alguém aqui que ainda não fez essa oração, ou talvez até tenha feito, mas não tenha a convicção plena. Você quer entregar sua vida a Jesus? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais aqui hoje quer entregar seu coração a Jesus? A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. É só isso que você precisa para começar: crer no coração e declarar com a sua boca. E quando você faz isso, Jesus vai transformar a tua vida. Há alguém mais aqui que ainda precisa fazer essa oração, quer entregar o seu coração a Jesus? Faça isso nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, você que fez essa decisão, que levantou sua mão, que quer fazer essa oração nesse momento. Nós vamos orar juntos aqui. E se você está me vendo pela internet, faça isso agora. Entregue seu coração a Jesus e ore junto comigo. Acione esse QR Code aí para que a gente possa entrar em contato com você. Você que está aqui, vem aqui para que nós possamos orar pela sua vida. Glória a Deus. Alguém mais? Se você se afastou do Senhor e quer hoje ter um renovo na sua aliança com Ele, quer declarar mais uma vez, se há alguma dúvida no seu coração, vem aqui para declarar: Jesus é o meu Senhor. Amém. Glória a Deus pelas suas vidas. Essa oração que a gente vai fazer é tão simples e tão poderosa, porque ela abre o seu coração, e essa porta só se abre por dentro. É você quem tem a chave. Mas quando você faz esse simples gesto de abrir o coração, a porta está aberta e Jesus entra e Ele faz todo o resto. Amém? É Jesus quem vai transformar a tua vida. É a presença dEle que vai fazer algo novo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus vai fazer algo novo na vida de vocês. Então ore e declare junto comigo assim. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Eu creio que o Senhor me ama e que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar, para me salvar. Eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e entre no meu coração de uma vez por todas, que de hoje em diante todos os meus dias sejam na Tua presença. Me socorre, me ajuda nas minhas necessidades, mas acima de tudo, me recebe na Tua família, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Por favor, acompanhe esses irmãos, eles vão orar por vocês mais uma vez ali ao lado, e depois vocês voltam aqui para o culto. Eu queria convidar você a ficar em pé um instante, para que a gente ore também. Nós vamos cantar, vamos adorar a Deus. Eu sempre gosto muito desse tempo, mas eu queria dizer para você, por mais que a música que a gente cantar aqui seja linda, cante, adore a Deus, mas com o coração voltado para o que o Espírito de Deus vai falar com você. Porque Deus nos trouxe nessa manhã, Deus trouxe essa palavra para o nosso coração, para mudar alguma coisa. E é o seu sim para Deus que vai fazer toda a diferença, para que você saia daqui, não apenas com a alegria, o alívio de mais um momento na presença de Deus, mas saia daqui com uma construção a mais, com um tijolinho a mais nessa edificação da tua vida, com algo mais, com uma arma a mais espiritual, mais preparado, mais forte para enfrentar daqui para frente todos os desafios, para que a sua vida seja colocada em linha com a vontade de Deus. Amém? Tu és o nosso remédio, Tu és a fonte de águas vivas. É no Senhor que encontramos todo o nosso suprimento. Tu és o nosso justo juiz. Tu és o refúgio no qual nós nos abrigamos. E eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de transformação, de mudança, de tirarmos o nosso coração das coisas do mundo, de qualquer lugar em que estejamos buscando refúgio, qualquer lugar em que estejamos buscando respostas que não seja o Senhor. Nós queremos nos lembrar da Tua palavra: bendito aquele que confia no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Maldito o homem que confia no poder humano e acha que no poder humano vai encontrar as suas soluções. É no Senhor que nós temos a resposta. Que sempre tenhamos um coração disposto a ouvir o que o Teu Espírito fala conosco, ó Deus, para que nunca sejamos enganados, para que não saiamos desse lugar de segurança que é a Tua presença, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa manhã. Leva-nos debaixo da Tua bênção, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua proteção para as nossas casas.
debaixo da tua graça e da tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.